Como parar de uma vez por todas de ver pornografia e se masturbar? Nós temos a resposta, mas só para quem ficar depois da vinheta. Bora lá. Sexta-feira, 20 horas, ou para os que preferem dizer, 8 horas da noite, né? Mas, seja de um jeito ou de outro, você tá aqui, eu tô aqui também, nós estamos aqui em mais um programa da Telmídia, nos estúdios da Comev em São Paulo. É um prazer estar contigo aí, mais um programa, você que tem acompanhado programa após programa, você que tem participado comentando aqui, inclusive, curtindo, você que já tá inscrito no canal. Se você tá chegando aqui, é novo, tá assistindo pela primeira vez, glória a Deus pela sua vida, que Deus conduza você nesse programa também. E já sabe, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Se não tem o streaming da Telmídia na sua casa, adquira agora, usando seu celular, a câmera do seu celular para fotografar o QR Code e tenha conteúdo na sua casa de qualidade. Se você é um produtor de conteúdo, quer usar essa estrutura que nós temos usado aqui como Vida Pura, que tem nos recebido de forma excelente em todos esses mais de 100 programas já, você pode usar. Aqui está o site do estúdio da Comev, aqui tem todas as informações no site de como você pode utilizar essa estrutura vindo aqui ou essa estrutura indo até você na sua igreja para gravar um evento, um curso ou algum conteúdo para sua rede social também, passando uma mensagem que edifique a vida das pessoas. Amém? João, que Isso bom aí, tê-lo aqui mais uma vez, cara. Semana após semana, só os tops aqui. Glória a Deus por isso. Cara, você tem resposta para essa pergunta inicial aí? Porque a gente prometeu que tinha uma resposta, cara. Você tem resposta? Bom, em primeiro lugar, a resposta é Deus, né? Ah, não, então não quero. Queria uma pílula, queria um passe de mágica. Exatamente. Cara, a gente faz essa pergunta muito, né? Sim. E, na verdade, a gente fez essa pergunta muito. A gente até acreditou que haveria uma simples resposta que dissesse, ó, faz isso, isso e isso. Ou talvez nem faça isso, isso e isso. É só você descartar o número, ou... Enfim. Mas, na verdade, cara, existe um texto na Bíblia que traz a resposta verdadeira para essa pergunta. Sim. Você lembra qual que é? Exatamente. Bom, a gente tem alguns, mas eu acho que um texto bem marcante, né? Gálatas capítulo 6, versículo 7, 8 e 9. Isso Eles dizem algo sobre isso, né? Mas vamos para uma introdução, né? Vamos para o começo do assunto. Gálatas 5? Pode ser? Vai lá, mano. Vamos lá. Eu vou ler aqui. Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixam submeter novamente a um jugo de escravidão. Bom, no versículo 16, né, discorrendo do texto, Paulo vai dizer sobre uma vida no Espírito, né? Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Tá aí. Tá aí. Essa é a resposta. Exato. Simples, a gente poderia terminar o programa aqui. Acabava o Telmídia, acabava os programas do Vida Pura. Mas o que acontece? É a resposta que todo mundo quer receber, mas é o que ninguém quer viver. Exatamente. Todo mundo quer aqueles famosos 12 passos para tal coisa que um coach passa.
né? A geração iFood, né? Todo mundo quer uma mudança imediata. Paulo traz a resposta do que nós temos que fazer para não só nunca mais ver pornografia, mas realmente ter uma vida de verdade. A gente tem trazido nos programas anteriores, inclusive, né? Depois a galera, quando terminar esse, pode assistir os programas anteriores, mostrando justamente que ficar o tempo todo pensando em não pecar, ficar o tempo todo implodindo, não tratando as coisas que precisa tratar, isso não é vida, isso é um peso que faz mal até para a saúde. Paulo já começa dizendo no versículo 16 aí, vivam, ou seja, olha, se vocês fizerem isso aqui, vai ter vida, vocês vão viver de verdade. E como é que é essa vida? Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E a gente poderia entender que não está aqui, e eu não estou acrescentando nada à palavra, mas a gente pode perceber que Paulo também está querendo dizer que o inverso também vale. Vivam segundo a carne e de modo nenhum satisfarão os desejos do Espírito. E aí é que a coisa aperta. Porque muitas pessoas, elas até querem fazer coisas espirituais, mas continuando fazendo coisas carnais. É aquela coisa de viver no meio termo. Só que Paulo está deixando muito claro que não tem meio termo. Não tem como servir dois senhores, né? Não tem como servir dois senhores, como Jesus disse. Isso me leva a entender uma coisa, João. Ou eu tô na carne, ou eu tô no espírito. Exato. Não tem como estar nos dois. Beleza, eu quero liberdade na área sexual, quero andar no espírito na área sexual, mas nas finanças eu quero ser carnal. Eu quero ganhar vantagem, eu quero ter lucros desonestos, eu quero ganhar sem trabalhar. Apostar no tigrinho. Boa. Aí eu me vicio em casa de... Boa. Sim. Eu abandonei o vício na pornografia e me viciei em casa de aposta. Na área sexual, eu tô teoricamente, aparentemente, superficialmente andando no espírito. Mas nas finanças eu tô andando na carne. Não tem como. Paulo foi muito claro. Ele não disse, olha, pratiquem algumas coisas no espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne naquilo ali que você quer se livrar. Ele diz, vivam, é uma vida inteira, segundo o Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, porque foi para a liberdade de verdade que a gente foi chamado, como você leu, né? Só que, olha só, essa liberdade também é mal interpretada muitas vezes. Pois é. A liberdade é confundida muitas vezes com libertinagem, né? E aí isso faz com que a gente, tendo essa má interpretação, com certeza por falta de conhecimento verdadeiro da palavra, que nós vivemos, principalmente, né? Vamos usar um discurso que é muito falado, né? Separar a nossa vida em áreas, né? A divisão, né? Sim. E aí a área financeira, a área sexual, a área de relacionamento. E aí a gente entrega somente essa área para Deus, essa área aqui, mas essa aqui não, essa aqui é minha, aqui o meu ídolo reina, aqui o trono é meu, e aqui, Senhor, aqui é tudo teu. Então aqui eu quero que o Senhor prospere, né? Aqui eu quero que as coisas saiam de como eu imagino, né? Mas a gente não subjuga, né? Realmente a nossa vida, né? Não se submete realmente ao trono de Deus, né? Ao reino de Deus. E aí é que tá. Você falou uma palavra, eu me submeter ao trono de Deus. Ué, mas não é para ser livre? Sim, só que biblicamente falando, esse é o paradoxo. É entender que assim, as coisas espirituais, as coisas de Deus, elas têm uma ordem completamente inversa às nossas coisas deste mundo caído. Exato. Então, o morrer no reino de Deus é viver de verdade. O viver o mundo no reino de Deus é morrer. Sim. Então, é tudo no inverso. Então, olha só, de fato, biblicamente falando, ser livre é estar submisso a Deus. Incrível isso. Ser escravo de Cristo, não vou massagear. Paulo usava justamente esse termo, escravo. Ser escravo de Cristo é ser livre de verdade. Sim. Paulo, inclusive, nesse capítulo 5 de Gálatas, vai falar, olha, não usem a liberdade de vocês para dar ocasião às vontades da carne, mas use para servir. Sim. O serviço é a marca da verdadeira liberdade. Então, primeiro,
a compreensão de liberdade precisa ser trocada. O que eu acho que é liberdade, na verdade, é só uma prisão minha. O ser livre da pornografia muitas vezes é uma prisão, porque é a prisão do meu desempenho, é a prisão da salvação das minhas coisas, a salvação da minha reputação. Não, eu estou liberto dessas coisas, porque eu não vivo mais para mim. Eu vivo para Cristo, como foi falado no programa passado, junto com o Isaac. Eu vivo para Cristo agora. Então, isso é ser livre, submisso a Cristo. Eu deixei de ser escravo das minhas vontades para ser escravo agora das vontades de Deus, porque elas são, como Romanos 12:2 diz, de fato, boas, perfeitas e agradáveis para mim. Glória a Deus. E aí, primeiro, mudo minha compreensão. Só que eu também preciso entender que eu preciso mudar a minha compreensão de tempo desse processo de viver no Espírito. Não é tipo assim, viver no Espírito é... Pronto, tô vivendo no Espírito. Pô, mas não é em 6 meses, 5 meses, não? Não. Opa! É viver, ou seja, é a sua vida toda. Você vai cada dia a mais vivendo no Espírito, aprendendo a viver no Espírito, mortificando aquilo que é da carne, para que assim você viva no Espírito e não satisfaça os desejos dessas coisas que você está agora mortificando, que são carnais. E isso leva tempo. Então, Paulo trouxe uma resposta. E todo mundo acha que isso é imediato. E aí, por não ser imediato, então eu não quero. Tá vendo? Você tá preso à sua vontade ainda. Você não tá preso à vontade de Deus. Você não tá se submetendo à vontade de Deus. Você ainda tá submisso às suas expectativas. Pô, mas Davi, mas aí você vai dizendo uma galera que entrou aqui no vídeo. Não, já vão sair do vídeo, que isso, né? Meu irmão, a galera virou as costas para Jesus quando Jesus começou a trazer qual que era a real mesmo da vida com ele, lá em João 6. A galera virou as costas. Jesus virou até para os apóstolos e disse, olha, vocês também não querem ir embora, não? E o que Pedro disse? Para onde? Para onde iremos? Para quem iremos, na verdade? Para quem iremos? Para quem iremos? Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, Pedro decidiu se submeter a Cristo como Senhor da vida dele. Isso é a verdadeira liberdade. Isso é a verdadeira liberdade. E isso leva tempo. Porque você vê, por exemplo, o mesmo Pedro que disse isso, depois, quando esteve numa situação de risco, negou a Jesus. Aí eu pego a negação de Pedro, a negação, né, que Pedro negou Cristo, e eu posso dizer que os 3 anos que ele caminhou com Jesus não valeu de nada, porque naquela noite ele negou Jesus? Claro que não, cara. Claro que não. Eu não posso dizer isso. Porque isso é a mesma coisa que dizer que o pecado de Pedro é maior que toda a graça que o abraçou. Sim. Pedro depois foi restaurado por Cristo. Eu tô falando porque pode ter pessoas que talvez possam dizer, caramba, mas eu tô buscando. Tô buscando viver no Espírito. Tô buscando viver em liberdade. Mas, pô, ontem, depois de, sei lá, 6 meses, eu vi pornografia de novo. Então eu tô virando pra esse irmão e dizendo, irmão, levanta, lava o seu rosto nas águas purificadoras do perdão de Cristo pra você e segue em frente. Porque o seu pecado de ontem não pode determinar todo o seu processo. Exatamente. O sangue de Cristo, ele apaga o nosso pecado. A gente precisa entender que existe algo chamado transição da colheita. Só que, claro, para haver essa transição da colheita, é necessário que haja transição de plantação. Sim. A pessoa passou 20 anos plantando pornografia na vida dela. Ela não dá para ela achar que em 2 semanas, 6 meses que seja, toda essa pornografia acumulada em 20 anos vai simplesmente sumir da cabeça dela e ela vai estar vivendo no Espírito. Mas ela pode ela pode parar de plantar pornografia, começar a plantar o viver no Espírito. E vou deixar o próprio Paulo dizer para esse irmão, lê aí, João, em Gálatas 6, 7 e 8. O que Paulo diz para esse irmão sobre essa transição da colheita. Gálatas 6, 7 e 8. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tá vendo? E aí, Davi, vendo isso aqui, eu lembrei de alguns depoimentos, inclusive, que eu recebi de algumas pessoas, né? Alguns procurando, pô, João, eu tô orando, tô lendo a Bíblia, tô tendo tempo com Deus, mas, cara, eu continuo tendo as minhas quedas no pecado, na imoralidade sexual e tudo mais, ou não só a imoralidade sexual, como alguns outros pecados, inclusive.
E aí, eu lembro que era uma coisa que eu ficava me perguntando no meu processo, né? Pô, Deus, eu tô aqui na sua presença, tô buscando e tudo mais, mas não consigo, né, parar com as quedas e tudo mais. Mas é isso, a gente quer um resultado imediato, esquece realmente que tem que ter uma transição de colheita, né? Exatamente. É legal que se entenda que assim, porque pode ter a situação realmente do irmão que tá buscando realmente viver no Espírito e ainda acontecem situações assim. Sim. E aí é o que eu disse, ele, do mesmo jeito que Jesus não virou as costas para Pedro, como se a negação que ele cometeu ali naquela noite determinasse todo o processo dele, assim como Jesus não virou as costas para Pedro, ele não vira as costas para nós. Não tem nada que a gente faça que faça Deus amar a gente mais ou menos, entendeu? Mas também tem uma outra questão que precisa ser entendida. Você tá lendo a Bíblia porque você quer parar de ver pornografia ou porque você quer Jesus? Você está jejuando, né? Porque você quer Jesus ou porque você quer se tornar melhor em alguma coisa? Porque mesmo que você esteja aparentemente plantando leitura bíblica, se a sua motivação de leitura bíblica, de disciplinas espirituais não for Cristo, você não mudou sua plantação. É isso. Você não mudou sua plantação. Porque você ainda está plantando coisas na carne. Você está fazendo coisas, teoricamente, né, espirituais, mas pra carne. Com a motivação carnal, olha só. Entendeu? Você está fazendo coisas aparentemente espirituais, mas com a motivação carnal. É o fariseu que ora alto na esquina, que Jesus disse lá em Mateus 6, para impressionar os outros. Jesus não condenou o ato de orar em voz alta na esquina. Ele condenou a motivação em orar alto na esquina para impressionar os outros. Olha só. Então, o que você tem feito tem sido para colher relacionamento com Deus? Porque se for isso, Paulo tem mais um versículo para você. No versículo 9 ele diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Mas, se o que você tem feito é para colher resultados no seu processo, na sua vontade, na sua ânsia de não ter mais a pornografia na sua vida, meu irmão, sabe o que você está fazendo? Você está pegando sementes espirituais, amassando elas, esfarelando elas, jogando no chão e está dizendo que está plantando. Isso não é plantar. Plantar no reino para colher vida eterna é realmente você, assim como a semente cai no solo e morre para si mesma para então nascer algo dela, você precisa morrer para você, para suas motivações, para suas expectativas, para os seus sonhos, para suas ideias, para os seus desejos. E viver, isso é viver no Espírito. Quando você morre para você, você vive no Espírito. E aí Paulo trouxe a resposta do início desse vídeo. E quero terminar com ela. Vivam segundo o Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Na próxima sexta-feira a gente vai se ver de novo. E que você guarde isso. Faça o seguinte, terminou esse programa, vá orar. Mas com a motivação correta. Vá ler a Bíblia, mas com a motivação correta. Amanhã, jejua, faça um jejum da hora, mas com a motivação correta. Em Jesus, para ter relacionamento com Ele. Outros meios de você fazer isso também é se alimentando de coisas que realmente vão te edificar. E você pode fazer isso tendo o stream da Telmídia na sua casa. Tá aqui mais uma vez o QR Code para você acessar. Você pode fazer isso também continuando acompanhando a gente, o programa Vida Pura, nas plataformas de podcast. Com certeza você tem uma no seu celular. E claro, se quiser trocar uma ideia, estreitar esse relacionamento, manda uma mensagem lá no nosso direct, @Ministério Vida Pura. No meu direct, se quiser, vai ser uma bênção, vai ser muito da hora conversar com você. @davidonascimento.mvp ou no João Victor MVP. @João Victor. Victor, né? Isso. Victor MVP. Aí, ó, dá pra você ter stream, dá pra você ter podcast, dá pra você se relacionar com a gente e caminhar. Ok? Porque nós somos Vida Pura, não desistimos da santidade. Forte abraço, Deus abençoe.